paz do Senhor Jesus a todos meus amados ouvintes do Café com Oração. Hoje estamos iniciando o 5º dia da campanha A Família é o Nosso Primeiro Ministério, com texto-chave em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Hoje, a palavra do Senhor é diretamente para nós, pais. Porque criar os filhos não é uma tarefa fácil. Exige muita determinação para que os pais não acabem negligenciando as suas responsabilidades. Muitos pais reclamam da rebeldia de seus filhos, das suas crianças, que não querem estudar, adolescentes que fogem da escola, jovens e adolescentes que se envolvem com o mundo das drogas. Precisamos refletir que o fato é que filhos problemas podem revelar a existência de pais problemas. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso significa que o casal do Éden deveriam ter as características morais de Deus formadas em seu interior e que essas características devidas de Deus, elas seriam transmitidas à sua descendência, ou seja, os filhos deles deveriam ter a sua imagem. A intenção do Senhor era de que tivéssemos e refletíssemos a sua essência. Vamos entender, meus irmãos, que Deus não está falando de aparência exterior, e sim da aparência interior. Essa deve ser a intenção de todo pai com relação aos seus filhos, para que venham absorver e refletir a sua própria natureza, ou seja, índole, temperamento e principalmente o seu caráter. Os pais precisam perseguir os mesmos objetivos, os preceitos do Senhor para com seus filhos, se quiserem colher frutos futuros com relação aos seus filhos. Os pais precisam estar comprometidos a levar uma vida consagrada a Deus e a criar filhos com excelentes características morais. As crianças naturalmente são grandes aprendizes. Elas assimilam melhor pela observação e pela imitação. Devemos ser, meus irmãos, autênticos no que somos, no que fazemos. É preciso viver o que ensinamos, pois as crianças geralmente aprenderão mais com as nossas atitudes do que com os nossos ensinamentos. Por isso que pais cristãos precisam terem o cuidado em viver exatamente aquilo que desejamos que os nossos filhos vivam. A família é o nosso primeiro ministério e os nossos filhos são as nossas primeiras ovelhinhas. E como temos pastoreado, ensinado as Escrituras para eles? Precisamos refletir nisso. É tão importante, porque a criança não está preparada para se criar sozinha.
Ou os pais ensinam seus filhos, ou outra pessoa irá fazê-lo. Isso é inevitável. Elas encontrarão alguém para ter uma referência, para se espelhar. Alguém que dê instrução a ela. E sabemos, amados, que às vezes, aonde elas vão procurar uma instrução, provavelmente trará resultados irreversíveis. Por quê? Porque quando outra pessoa vai ensinar o nosso filho que não tem os preceitos do Senhor, colocam ensinamentos que não agradam a Deus no coração dos nossos filhos. Por exemplo, dentro da casa, a televisão, o videogame de jogos violentos, a internet, podem ser más influências para os nossos filhos. E fora da casa, pode ser os coleguinhas, o marginal do crime, o traficante e outras crianças que mostram o que é que elas têm que fazer pelos seus atos, meus amados. A gente pode ver que más influências tornam pessoas, muitas vezes, com atitudes de violência, a rebeldia. Em Provérbios capítulo 20, versículo 8, a palavra diz que a criança, ela mostra o que ela faz e que pelos seus atos a gente sabe se ela é honesta e boa. A criança não corrigida pode se revelar num adulto pervertido. A falta da disciplina no lar pode produzir filhos de má índole. É muito sério isso. Filhos que escandalizam em suas ações são resultados da falta de disciplina. Provérbios 22:15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afoguentará dela. Cabe aos pais amar, nutrir, cuidar, educar os seus filhos, para que se tornem adultos de boa índole. Ensine seus filhos, desde a sua infância, a ter respeito à autoridade dos pais no lar. E quando o filho chega à idade adulta, fica muito difícil, nós sabemos, meus irmãos, de dizer o que ele deve fazer. Provérbios capítulo 13, versículo 1. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Um filho dócil acata as instruções dos pais. Ele ama e deseja o conhecimento. Mas sabemos, meus amados irmãos, que nem todos são assim. Pois ao contrário do filho obediente, existe o filho arredio. Tem filhos que se mostram insolentes quanto à instrução dada por seus pais. Meus irmãos, o que não pode acontecer é que os pais desistam, que larguem de mão e deixem seus filhos sem orientação correta. Haverá momentos em que nossas ações e decisões a respeito dos filhos irão contrariá-los. Eles podem não compreender no momento, mas um dia certamente compreenderão. A ausência de regras, disciplina no lar e a falta de liderança paterna, a liderança devida, a liderança que tem uma permissão, uma passividade, uma cumplicidade, entre outros, inclusive as barreiras que contribuem para a desestruturação do lar e a manifestação da rebeldia por parte dos filhos. Lares instáveis tende a produzir filhos instáveis, irritados, rebeldes. O que quer dizer ali, meus amados irmãos, sobre uma liderança passiva? Os pais sempre têm aquela entre os próprios pais. O filho vem e pede para o pai. O pai diz, vai lá e pede para tua mãe.
A mãe vai lá e diz, pede pro teu pai. E assim vai, um jogando pro outro. Aí quando um diz aquilo que ele quer, o sim que ele quer, e outro disse não, começa uma briga entre os próprios pais, porque não há uma cumplicidade sobre o assunto. Nós vimos sobre a unidade. Encaixa-se muito bem a unidade na criação dos nossos filhos. Irmãos, ser pai, ser mãe, não é sinônimo de sussudez, endurecimento, dura cerviz, formalidade. Podemos ser sim bom pai, boa mãe e ainda assim ser amigo, leal, brincalhão, recreativo. Pode-se e deve-se exercer a disciplina com autoridade e nem por isso se perderá a simpatia e a amizade dos nossos filhos. Toda a criança, adolescente e jovem sabe quando erram e quando estão merecendo um castigo. Saber aplicar, amados irmãos, na hora certa para a formação do seu caráter, a disciplina. Como diz o provérbio, o que retém a vara odeia o seu filho, mas o que ama seu tempo disciplina. Provérbios 13, 24. E o filho sabe disso. Os filhos, meus amados irmãos, são presente de Deus, herança do Senhor, e precisamos buscar a orientação e a sabedoria divina para que os nossos filhos sejam pessoas do bem e servos do Senhor, obedientes e cumpridores dos seus deveres. Muitos pais ainda confundem disciplina com castigo. Disciplinar é dar limites. É preciso mostrar aos filhos que eles não podem fazer o que bem entendem das suas vidas. A disciplina, quando administrada com sabedoria, faz com que os filhos se sintam seguros, aceitos e amados. Pais são para toda a vida, mesmo quando as coisas não dão certo com os nossos filhos, quando os nossos filhos tomam decisões erradas, mesmo que o seu filho tenha trazido dor e decepção ao seu coração. Só lhe resta uma saída: o perdão e o amor incondicional. Não o trate como inimigo, antes reafirme o seu amor por ele. Pais, disciplinem seus filhos e eduque-os de acordo com os princípios de Deus. Estabeleça a palavra do Senhor dentro da tua casa, dentro do teu lar, para que quando seus filhos, mesmo depois de adultos, eles possam lembrar do que aprenderam na infância. E os nossos filhos, depois que crescem, mesmo na idade adulta, eles têm que entender que nem sempre diremos sim para tudo. A hora do não também. E dessa forma, meus amados, nós veremos as bênçãos divinas sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre os netos. A palavra para nós, os pais, que o Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações, para entendermos a importância que temos na formação do caráter dos nossos filhos. Essa tarefa é nossa, não é de terceiros. Os nossos filhos são as nossas primeiras ovelhas e não podemos deixar o alimento espiritual para eles. Enquanto eu estava aqui, o Espírito Santo ministrou no meu coração. E você, mãe, que está escutando este áudio, você, pai, e diz: eu já fui para o Senhor quando os meus filhos já estavam na adolescência ou já estavam na idade adulta, não conhecia o Senhor, não obedecia ao Senhor e errei na formação dos meus filhos. A palavra de Deus não estava implantada dentro do meu lar, dentro da minha casa. Ei, eis que tudo se fez novo. Sabemos que não podemos voltar no tempo, mas o importante é o que será daqui para frente.
Você, diante de Deus, pai e mãe, tem autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos, não importa a idade que eles tenham. A autoridade de pai e mãe delegada por Deus é para sempre. Então você pode sim levantar um clamor, orar pela vida dos seus filhos e começar uma nova história. Amém? Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar entendimento. Eu convido nesse momento a todos que possam dobrar os seus joelhos. Vamos orar pelos nossos filhos. Os nossos filhos precisam das nossas orações. E nesse 5º dia de campanha, estamos orando especialmente para que Deus venha manifestar o seu poder, a sua presença na vida dos nossos filhos. Não importa a idade que eles estejam, são filhos e nós temos que orar por eles. Deus amado, Senhor Todo-Poderoso, somente és tu, ó Pai, Rei da Glória. Em primeiro lugar, humildemente, Pai, me coloco diante de Ti e te peço perdão se às vezes tenho falhado na educação dos meus filhos. Com certeza, Pai, essa mãe e esse pai que oram juntamente comigo reconhecem que também, como pai, muitas vezes somos falhos e erramos. Por isso, Senhor, nos perdoa e nos ajuda na disciplina com os nossos filhos. Que ela não seja arbitrária, mas com amor. Senhor, te louvo e te agradeço pela vida dos meus filhos. Eles representam para mim a manifestação do teu amor em meu lar. É uma grande responsabilidade, Senhor, prepará-los para a vida. Que nós, pais, possamos amar, compreender e ensinar o caminho do Senhor para os nossos filhos. Somente quem é pai ou mãe sabe quando os filhos nascem. Muda tudo e o coração dos pais passam a viver na intenção de amar e proteger os seus filhos. Por isso, ó Pai, reconhecemos que precisamos orar pelos nossos filhos. Quando os nossos filhos crescem, eles criam asas e voam. E nós oramos, ó Pai, para que os nossos filhos sejam guardados de toda influência maligna, de toda opressão, em nome de Jesus. Abre, Senhor, o entendimento dos nossos filhos. Afasta do caminho deles tudo aquilo que possa levá-los ao erro, aos vícios. Que o Senhor os fortaleça, Pai, para agir, Senhor, contra as forças do mal, e que eles tenham realmente comunhão contigo, Pai amado. Senhor, nós não queremos apenas estar criando filhos de pais crentes, queremos que os nossos filhos se convertam, tenham vida de comunhão com o Senhor, que eles tenham um real encontro contigo, ó Pai, e que eles reconheçam a grandeza do teu amor na vida deles. Aos filhos rebeldes, Senhor, repreende esse espírito maligno de rebeldia da vida deles, de toda a opressão. A opressão maligna vai saindo da vida dos nossos filhos em nome de Jesus. Que eles sejam libertos, Pai, do mundo da prostituição, do mundo das drogas, do mundo do crime, das más amizades, das más companhias, das más influências. Sejam elas que venham através, ó Pai, de simples brincadeiras, jogos, programas que não levam a nada, não levam, Pai, a realmente a encher, a dar, Pai, um entendimento. Pelo contrário, muitas vezes confunde a mente e o coração. Pai, afasta os nossos filhos de toda a influência pagã, Senhor, e que eles possam realmente ser crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, e que eles sejam bem-sucedidos em tudo o que eles fizerem. A nossa família é o nosso primeiro ministério, e os nossos filhos, Pai, eles são herança do Senhor nas nossas vidas, e nós temos que pastorear com amor, com disciplina, levando eles aos preceitos e aos caminhos do Senhor.
Nós te agradecemos, entregamos a vida dos nossos filhos nas tuas mãos. Muito obrigada por mais esse dia de campanha, que o Espírito Santo com certeza está ministrando nos nossos corações. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Receba da parte do Senhor nesse dia a bênção sobre a tua casa, a bênção sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, fiquem na paz.